Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao LAC Concursos. Sou o professor Edenilson Moraes e irei trabalhar com vocês História de Mato Grosso. Começaremos a partir de agora um módulo especial abordando toda a temática da história de Mato Grosso ao longo dos períodos colonial, imperial e republicano. Você é nosso convidado. Pois bem, iremos abordar ao longo de nosso curso todos os períodos históricos mato-grossenses, começando pelo período colonial, compreendido entre 1719 e 1822. O período colonial mato-grossense tem essa datação, pois é a partir de 1719 que nós temos o início da colonização sistemática, da colonização efetiva das terras mato-grossenses, efetuada pela coroa portuguesa, a partir do momento em que ocorrem os primeiros achados auríferos neste território. Território este que não fazia parte da América Portuguesa, território que estava circunscrito ao território pertencente à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, que havia sido assinado entre as coroas ibéricas em 1494, mas que, por ação dos bandeirantes, acabou sendo incorporado ao território da América Portuguesa e passou, então, para o domínio de Portugal. Portanto, senhores, é importante termos em mente que o processo de colonização das terras mato-grossenses começa em 1719, com a descoberta das primeiras jazidas auríferas em terras mato-grossenses. Ao longo do período colonial, nós temos uma série de eventos muito importantes e que são recorrentes em concursos públicos. Iremos analisar, por exemplo, a ação das expedições bandeirantes, a sua atuação em terras mato-grossenses, inicialmente na pré-ação do indígena e posteriormente na mineração de ouro. Abordaremos também o estabelecimento do caráter administrativo português no território mato-grossense, a utilização de mão de obra escrava, inicialmente mão de obra escrava indígena e posteriormente mão de obra escrava africana. Abordaremos ainda o estabelecimento dos primeiros núcleos populacionais em território mato-grossense, as primeiras vilas edificadas pelos portugueses neste território. Veremos de que maneira se deu as questões políticas envolvendo as autoridades portuguesas e também os habitantes do território mato-grossense, de que maneira se deu essa atuação, essas tensões políticas. Veremos também, quando abordarmos o tema do período colonial, veremos então a criação da capitania de Mato Grosso, a constituição de sua primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. Veremos também a formação dos quilombos, que eram aqueles agrupamentos daqueles que fugiam, que tentavam resistir à vigência da escravidão no Brasil. Enfim, veremos todos esses aspectos importantíssimos ocorridos dentro da chamada História de Mato Grosso. O período que vem na sequência é o Império Brasileiro. Entre 1822, data da proclamação da independência política brasileira, e 1889, quando nós temos o advento da proclamação da República. Nesse período imperial, temos também uma série de eventos marcantes relatados pela historiografia mato-grossense. Temos, por exemplo, no contexto da independência política brasileira, o processo de transferência da capital de Mato Grosso para Cuiabá. Isso em 1821, quando a elite cuiabana consegue destituir o último capitão-general da capitania de Mato Grosso, Francisco Tavares Magesse. E nós temos também, ao longo do período imperial, a lenta superação
do processo de isolamento político e econômico de Mato Grosso, graças ao franqueamento da navegação através da Bacia Platina, através do Rio Paraguai. Outros eventos marcantes do período imperial são a ocorrência da rusga em 1834, no contexto histórico do período regencial brasileiro, um importante movimento social e político ocorrido em Cuiabá e cercanias durante esse agitado contexto histórico do período regencial. Temos ainda a ocorrência da célebre Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, a chamada Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, onde Mato Grosso é considerado um dos principais palcos dessa importante guerra da América do Sul. Guerra esta que tem uma consequência fundamental para os destinos da então província de Mato Grosso, uma vez que ao final deste conflito nós temos a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, fato este que contribui de maneira significativa para uma inserção de Mato Grosso dentro de uma economia mais internacionalizada. Mato Grosso passa a exportar produtos de seu extrativismo vegetal, matéria-prima, ou então produtos em seu estágio bruto, tais como poaia, erva mate, o látex, entre outros. E por último, mas não menos importante, nós temos o período republicano, que começa em 1889 e segue até os dias atuais. O período republicano também é riquíssimo em eventos importantíssimos no estudo da chamada História de Mato Grosso. Temos durante a Primeira República, ou República Velha, o advento do coronelismo, as intensas disputas políticas entre as oligarquias que dominavam o cenário político mato-grossense. Temos a seguir a Era Vargas, que traz uma série de desdobramentos importantes para Mato Grosso, dentre os quais podemos destacar o advento da chamada Marcha para o Oeste, que foi um importante processo de colonização implementada pelo governo federal no sentido de promover um desenvolvimento agrícola, criar-se uma nova frente de ocupação, uma nova frente agrícola na porção central do território brasileiro, contribuindo sobremaneira para o surgimento de colônias agrícolas federais, a exemplo da colônia de Dourados, em Mato Grosso. O período posterior é o período chamado democrático populista, que também temos uma série de eventos importantes em Mato Grosso, tais como as intensas disputas políticas entre os três partidos que comandavam a política regional: o PSD, a UDN e o PTB. Na sequência, temos o período da ditadura militar brasileira, o período militar recente de nossa história, entre 1964 e 1985. Durante este referido período histórico, temos o implemento de uma política de colonização que visava ocupar os ditos espaços vazios no território mato-grossense, notadamente a chamada Amazônia Legal, o norte de Mato Grosso, onde nós temos um intenso processo de colonização que contribui para o surgimento de diversas cidades nessa região, a exemplo de Sorriso, Sinop, Alta Floresta, entre outras. Também durante o período republicano brasileiro, nós temos a ocorrência de um evento importantíssimo, um evento significativo na história de Mato Grosso, que foi o processo de divisão do Estado, ocorrido em 1977, efetivado em 1979. Depois, temos o período da Nova República, que vai do processo de redemocratização ocorrido em 1985 e segue até os dias atuais.
Durante esse contexto histórico, nós temos uma reformulação do processo econômico mato-grossense, consolidando o Estado como um dos mais importantes no agronegócio dentro do Brasil. Todos esses temas que eu acabei de elencar de maneira bem sintética agora, serão abordados ao longo do nosso curso. Este módulo de História de Mato Grosso fará uma análise pormenorizada de todos os aspectos importantes, todas aquelas características fundamentais que devem ser estudadas pelos senhores, pois são temas recorrentes nos concursos públicos. Então, ao longo de nossas aulas, iremos fazer uma abordagem bem sistematizada, bem intensa desses temas, para que os senhores fiquem bastante competitivos nas provas que irão realizar. Pois bem, meus amigos, especificamente na aula de hoje, iremos fazer uma abordagem do período colonial. Os senhores já perceberam que o período colonial mato-grossense estende-se de 1719 até 1822. É justamente o período em que começa a acontecer a colonização portuguesa desse território, a partir da atuação efetiva das expedições bandeirantes que irão anexar, que irão contribuir para esse alargamento das fronteiras da América Portuguesa e inserir o território de Mato Grosso dentro da chamada América Portuguesa. Mato Grosso passa a ser, a partir de então, domínio colonial português. Quando nós falamos sobre o período colonial em Mato Grosso, nós devemos ter em mente o processo de conquista territorial. De que maneira se deu tal processo? Meus amigos, é importante perceber que o território, hoje conhecido como Estado de Mato Grosso, no passado foi um território pertencente à coroa espanhola. Isso era o que pregava o Tratado de Tordesilhas. O território, boa parte do território de Mato Grosso, pertencia à coroa espanhola, que não se interessou sistematicamente, efetivamente, a colonizar esse território, por uma série de fatores. Tinha outros interesses, possuía outras prioridades. No caso da América do Sul, a colonização do vice-reino do Peru com a extração de prata. Portanto, este território ficou relegado a um segundo plano. Não foi de interesse da coroa espanhola colonizar este território. Sendo assim, a conquista territorial do território que hoje faz parte de Mato Grosso, da área que hoje está circunscrita ao território mato-grossense, começa com os bandeirantes, as expedições bandeirantes, lá dos séculos 17 e 18, que vão devassar a terra mato-grossense, que vão palmilhar esse território, que vão investigar as potencialidades econômicas mato-grossenses e que vão contribuir para que esse território seja anexado ao domínio colonial português. E ao longo do século XVIII, que é o século da colonização no Brasil, notadamente em Mato Grosso, nós temos a consolidação da fronteira oeste. Isso mesmo, meus amigos. Mato Grosso correspondia à fronteira oeste da colônia portuguesa. Fronteira esta junto ao domínio colonial espanhol. Portanto, Mato Grosso, ao longo do século XVIII, vai se constituir num importante antimural da colônia. Ou seja, o processo de colonização da fronteira oeste vai ser importantíssimo ao longo do século XVIII, quando alguns governadores de Mato Grosso vão assumir a tarefa de promover a conquista definitiva, promover a posse efetiva do território mato-grossense para a coroa portuguesa.
Pois bem, vamos então começar a nossa abordagem sobre o processo histórico de Mato Grosso a partir da chegada desses expedicionários, a chegada desses exploradores provenientes em larga medida da capitania de São Vicente, que posteriormente seria denominada capitania de São Paulo. Eu estou me referindo aos bandeirantes. Vamos então começar a falar sobre os bandeirantes e a escravidão indígena em Mato Grosso. Os bandeirantes eram esses expedicionários, esses exploradores que entravam no interior do território mato-grossense, do interior do território brasileiro como um todo, em busca de vários tipos de riquezas. Os bandeirantes se constituíam, portanto, em exploradores que percorriam o interior da América Portuguesa. Veja uma característica importante do chamado fenômeno dos bandeirantes, o chamado bandeirismo. Se constituíam em expedições de caráter particular. Expedições estas montadas na capitania de São Vicente, na vila de São Paulo, expedições que partiam para o interior da América Portuguesa e que, costumeiramente, ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes não tinham compromisso em respeitar os limites impostos por tal tratado. Sendo assim, eles acabam entrando em território que pertenceria, teoricamente, à Espanha e acabam contribuindo desta maneira para um alargamento informal do território da América Portuguesa. Entre os objetivos principais dos bandeirantes estava a busca de riquezas minerais, tais como ouro e diamante. Além disso, se constituía num objetivo das bandeiras o processo de escravização dos povos indígenas. Bom, você pode se perguntar por qual motivo teria surgido essa atividade econômica, o bandeirismo, e por que ela originou-se na capitania de São Vicente, na vila de São Paulo. Pois bem, a vila de São Vicente, durante o século XVII, enfrentava uma situação não muito confortável do ponto de vista econômico, uma vez que esta capitania não conseguiu acompanhar o desenvolvimento que teve as capitanias do Nordeste, da América Portuguesa, no caso, Bahia e Pernambuco, onde tivemos o desenvolvimento da lavoura canavieira e um grande crescimento na produção de açúcar. Sendo assim, a capitania de São Vicente passou por um processo de estagnação econômica, uma vez que não conseguia concorrer com a produção das capitanias de Pernambuco e Bahia. Sendo assim, surgem atividades econômicas complementares, uma espécie de válvula de escape para esta crise. Essas atividades econômicas são a agricultura de subsistência, praticada no Planalto Vicentino, e também as bandeiras, as atividades bandeirantes. Os bandeirantes passam a adentrar ao território em busca de riquezas, para tentar justamente escapar dessa situação de miserabilidade vivenciada na capitania de São Vicente. Portanto, meus amigos, a origem histórica do fenômeno bandeirista no Brasil está diretamente ligada à vila de São Vicente, justamente como forma de superação dessa crise econômica. E aí, os bandeirantes vão se aventurar, vão penetrar no território em busca de riquezas. São vários tipos de bandeira que serão estabelecidos. Lembrando que as bandeiras eram expedições particulares. As bandeiras geralmente organizadas
na capitania de São Vicente, na vila de São Paulo. E essas bandeiras, essas expedições armadas, partiam para o interior do território, sempre em busca de riquezas. Ou seja, em busca de riquezas minerais, ouro, diamante, ou em busca de indígenas. E qual seria o objetivo de capturar indígenas? Ora, os bandeirantes desejavam escravizar os povos indígenas, uma vez que o preço do escravo indígena era mais barato do que o escravo africano, principalmente no contexto da chamada União Ibérica, quando os holandeses também dominaram alguns portos fornecedores de mão de obra escrava. Sendo assim, o preço do escravo africano passou por um processo inflacionário, ficando muito caro. Então, os proprietários de terra do Planalto Vicentino, da capitania de São Vicente, da vila de São Paulo, não tendo dinheiro para comprarem mão de obra escrava africana, começam a escravizar os povos indígenas. E os bandeirantes vão buscar esses escravos, principalmente nas chamadas missões jesuíticas. O alvo principal das bandeiras de caça ao índio eram as missões ou reduções indígenas, locais onde os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, catequizavam povos indígenas. Essas missões foram atacadas por várias bandeiras. As bandeiras, elas possuíam vários objetivos. E tínhamos também várias modalidades, diversas modalidades de bandeira. Eis aqui as principais. Bandeira de apresamento, ou também conhecida como bandeira de preação. Eram aquelas expedições que tinham o objetivo específico de capturar povos indígenas, capturar os índios para transformá-los em escravos, a serem utilizados na capitania de São Vicente. Haviam também as bandeiras de sertanismo de contrato. E o que eram as bandeiras de sertanismo de contrato? Estas bandeiras, meus amigos, dedicavam-se a atacar nações indígenas que eram contrárias, que procuraram resistir ao avanço da colonização. Aquelas nações indígenas que eram mais refratárias a esse avanço da colonização eram sistematicamente atacadas e dizimadas pelas bandeiras. São as bandeiras de sertanismo de contrato, que também se dedicavam à destruição dos chamados quilombos. Aqui mesmo em Mato Grosso, nós tivemos a ocorrência da formação de bandeiras para atacar nações indígenas hostis ao avanço da colonização, tais como os Caiapó, os Guaicuru e mesmo os Paiaguá. E também tivemos a formação de bandeiras para destruir quilombos, a exemplo do Quilombo do Piolho ou Guariterê, que havia na capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, o principal quilombo estudado dentro da historiografia mato-grossense. Havia ainda as bandeiras de prospecção, ou bandeira de mineração, que, obviamente, dedicava-se à busca de riquezas minerais, notadamente ouro e diamante. E uma outra modalidade importante, já um tipo de atividade comercial que se estabeleceu nas primeiras décadas do século XVIII, em terras mato-grossenses, eram as chamadas monções. Monções eram expedições comerciais de caráter fluvial que percorriam o interior do Brasil, levando uma série de produtos a serem comercializados nas áreas mineradoras. Pois bem, meus amigos, esses são os tipos principais de bandeiras que nós tivemos ao longo dos séculos 17 e 18. O apogeu do movimento bandeirante é justamente o século 17,
final do século XVII, quando esses exploradores acabam por descobrir ouro, primeiramente em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e Goiás. Áreas estas que foram incorporadas ao domínio colonial português na América. Então é importante que você tenha em mente o que foram as bandeiras, como surgiram as bandeiras, quais eram os objetivos e tipos principais dessa importante atividade econômica, desse importante empreendimento que foram as bandeiras. Os bandeirantes e as bandeiras, obviamente, são temas muito recorrentes em concursos públicos. Afinal de contas, são temas muito estudados pela historiografia brasileira ao longo do século XX. Então nós temos aqui um mapa demonstrando o percurso das principais bandeiras oriundas da Vila de São Paulo, que adentravam ao interior do Brasil, procurando descobrir justamente estas riquezas. E acabam por contribuir também para uma expansão territorial, um alargamento das fronteiras da América Portuguesa, na medida em que os territórios que hoje correspondem aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso são inseridos ao domínio colonial português na América. Bem, vamos então agora abordar o processo de conquista do sertão mato-grossense pelos bandeirantes. Manuel de Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, aquele que descobriu ouro, que descobriu as primeiras jazidas auríferas em território goiano, o Diabo Velho, o Anhanguera, passou por aqui, passou pelas terras mato-grossenses ao final do século XVII. No último quartel do século XVII, isso entre 1673 e 1682, Manuel de Campos Bicudo e também o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, passaram pelas terras mato-grossenses. E qual era o objetivo deles? O objetivo era a preação indígena, bandeira de apresamento. E eles também estavam em busca da lendária Serra dos Martírios, local onde haveria ouro em abundância, uma grande quantidade de ouro. Esse é um relato que ficou muito popular entre os bandeirantes ao longo do século XVII. Seria a existência de uma serra repleta de ouro, que, a propósito, nunca foi encontrada, não passou de lenda. Mas esses bandeirantes acabam fundando um arraial junto às margens do rio Cuiabá, o arraial de São Gonçalo Velho, pois os bandeirantes tinham o hábito de formar roças ao longo do trajeto percorrido por eles no interior do território. E por que isso acontecia, meus amigos? Ora, os bandeirantes, eles percorriam um longo trajeto e era comum, ao longo desse processo, irem plantando roças de milho, de mandioca, de arroz, para que no retorno dessa expedição eles pudessem se alimentar, pudessem colher essa produção. Ao passar pelo território mato-grossense, a bandeira de Manuel de Campos Bicudo e de Bartolomeu Bueno da Silva, em Anhanguera, fundam o arraial de São Gonçalo Velho, que hoje é a região ribeirinha de São Gonçalo Beira Rio. O objetivo dos bandeirantes, no início do século XVIII, em Mato Grosso, era especificamente escravizar índios. Veja que no início do século XVIII, os bandeirantes ainda não tinham a convicção da existência de ouro no território que hoje nós conhecemos como Mato Grosso. Mas tinham a convicção, tinham a certeza da existência de milhares de indígenas
Índios estes que poderiam ser presa dentro desse comércio chamado tráfico de escravos. Sendo assim, muitas bandeiras vão se aventurar neste território com o objetivo de capturar esses índios. A exemplo da bandeira de Antônio Pires de Campos, que chega ao território mato-grossense em 1718. Chega na região do rio Cochipó-Mirim, com o objetivo específico de aprisionar e levar como escravos, como mão de obra cativa, os índios Cochiponé, que são os índios da nação Bororo, habitante desta região, conhecida hoje como Baixada Cuiabana. Os Bororo, chamados pelos bandeirantes de Cochiponé, que habitavam essa região do rio Cochipó, eram a presa, eram o objetivo da bandeira de Antônio Pires de Campos ao chegar neste território. E aí, gostou dessa aula de História de Mato Grosso? Então acesse lacconcursos.com.br. Lá você vai encontrar uma grande infinidade de aulas como essas. Acesse lacconcursos.com.br, o melhor custo-benefício do mercado.